é nada contra vocês, é tudo a favor dele. Mas pode ser que ela ofenda alguns. De acordo com o espírito que você tiver, ela pode te edificar ou ela pode te constranger. E eu quero te dizer que eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu vou pregar a palavra que Deus me entregou e que ela sirva para mim, sirva para você, sirva para a igreja nesse tempo. Porque chegou o momento, mais do que nunca, da gente se posicionar corretamente diante de Deus. Amém? Que Deus dê graça para que a gente possa ministrar nessa manhã essa palavra. Obrigado, queridos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. No versículo 8, é uma parábola que Jesus, aqui em Lucas 18, no versículo 8, estava terminando de ministrar. Jesus não era fácil. Ele conhecia toda a manha do coração humano, da estrutura do pecado que alimenta a rebelião, que alimenta a rebeldia, que afasta e desconecta as pessoas de Deus. E ele estava falando de um juiz iníquo que foi importunado, né? Mas no versículo 8, não vou entrar aqui na questão da parábola em si, eu quero pegar o versículo 8 para pular para uma outra realidade e que o Espírito Santo possa falar ao teu espírito, porque se ele fala a nossa mente, nós temos problemas. Deixa que ele dê a razão da sua fé e permita que essa razão caia no teu espírito, para produzir e ativar vida. Amém? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Vamos ler o versículo 7 também. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você tem dúvida sobre isso? Pode ser que muitos de vocês tenham. Que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que contrário àquilo que muitas vezes nós sentimos, que Deus está demorando, que a coisa não acontece, que a vitória não vem, que os problemas não são resolvidos. O nosso coração humano é assim mesmo, é tinhoso. Ele questiona, ele duvida, ele reage, mas ele nunca está disposto a entrar na dimensão de fé que Deus estabelece, para destravar os problemas, para vencer as trevas, para derrubar os gigantes. Mas nós somos ocupados em ficar questionando o que Deus deixa de fazer diante do nosso prisma, do nosso tempo. E ele faz uma pergunta que muitas pessoas querem responder, mas ele não respondeu. Uma pergunta muito violenta. Digo-vos, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Tem pessoas que falam que, quando ele perguntou isso, ele estava querendo dizer que não. Eu não concordo com isso. Ele estava fazendo uma pergunta. O Senhor vai achar fé na terra? Se você der uma olhada rápida na história, ele sempre achou alguém que depositava a sua confiança, a sua fé nele. Mas você vai perceber, desculpe a sinceridade nessa manhã, ok, amados? Vocês que estão ouvindo aí em casa, não sei aonde, e vocês que estão aqui, você vai perceber que não eram muitas pessoas que criam nele. Sempre, em todo momento de adversidade, de problemas seríssimos que a humanidade sempre teve, essa pandemia não é o primeiro, nem vai ser o último. Nós conhecemos a palavra de Deus. Que havia pessoas que mantinham sua fé, fortaleciam-se na sua fé, davam glória a Deus pela fé, e outros que vacilavam. E dentro dessas duas realidades existem muitas variáveis. Ele fez uma pergunta, e ele pode fazer isso para nós hoje. Ele vai achar fé na nossa vida hoje. Como eu te falei, eu quero as pessoas que estão entrando agora, eu não estou pregando contra você, tá? Eu estou pregando contra mim, contra todos nós que andamos em pecado, não tendo fé. Ou nós vamos ser aquilo que Deus estabeleceu, ou nós vamos ser bonachões religiosos que não vão trazer transformação nenhuma diante das realidades que estão se levantando diante de nós.
No capítulo 7 de Lucas, eu quero te mostrar 3 variáveis dessa fé que é achada, dentre outras, que você pode, por si próprio, pesquisar na palavra. Lucas 7, você vai ver a cura de um centurião romano, um pagão, que creu em Jesus porque sabia quem tinha autoridade sobre a terra. A Bíblia diz que ele era um cara amável, gentil, que estimava as pessoas que estavam debaixo dele, apesar da sua posição. E no versículo 1, logo ele diz, 2, que um servo dele estava muito doente, quase à morte. Nada diferente do que nós enfrentamos no dia a dia, da nossa realidade, pessoal, de vida, na história, em todos os momentos. Estamos sujeitos à doença, estamos sujeitos à morte. A primeira pregação que eu fiz lá atrás, quando começou essa loucura, eu falei, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O nosso espírito não é o espírito do mundo. Só que as igrejas, os nossos arraiais, as denominações, a estrutura religiosa está cheia de uma fé com espírito mundano, que reage de acordo com a música que é tocada diante de nós. Outros são radicais de maneira esquisita, estranha, aberrativa até dentro do arraial. É uma fé mística que diz, não, nada me pega, e no dia seguinte está morto. Nós temos que conviver com essa dualidade de irracionalidade da fé o tempo todo. Pessoas que se omitem e pessoas que avançam o sinal para dizer que nada pega. Então eu não vou... eu estava na praça Tiradentes, eu fui resolver um problema ali. Tiradentes, não, ali na 29 de março. Aí eu sentei um pouquinho, estava vendo o movimento, aí eu ouvi 2 mulheres conversando sem máscara, e uma saiu, e a outra falou, você não vai botar máscara? Eu falei, não, está no meu bolso. Eu tenho o corpo fechado, nada me pega. Essa irracionalidade que leva as pessoas a extremos, a tomar decisões legalistas. Nós estamos novamente diante de uma que foi lançada ontem, pela Prefeitura de Curitiba. E nós vamos ter que nos posicionar. Se vocês não quiserem ir junto, não tem problema. Nós vamos com aqueles que creem, mas que não são loucos. São pessoas que dão razão da sua fé. Nós já estamos provocando os pastores sobre isso. Eu não vou entrar aqui no detalhe, que no meio da pregação eu vou mexer mais com isso. Um pagão romano, com seu servo quadro doente, tendo ouvido falar desse Jesus que nós cremos, enviou algumas pessoas, e ele tomou cuidado, interessante, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Você está com a sua Bíblia aí? Olha na Bíblia, não fica olhando para mim, não. É a palavra que fala com você. Tendo ouvido, olha aqui, falar a respeito de Jesus, enviou alguns dos anciãos judeus. Olha a sabedoria do cara. Ele era romano, e ele enviou judeus para conversar com Jesus. Ele já tinha ouvido falar, sabia quem era. Ele não estava indo atrás de qualquer um. E ele pediu, através desse envio, que o seu servo que ele estimava fosse curado. E esses judeus chegaram a Jesus e lhe suplicaram. Olha que interessante. Olha o contraste que você vai ver aqui agora desse romano. Primeiro, como as pessoas o olhavam. E segundo, como ele mesmo se olhava. Aqui está dizendo que eles chegaram a Jesus com súplicas, clamando, dizendo, olha, eu vim enviado pelo centurião, nós estamos clamando a ti porque ele é um homem digno, está escrito aqui, de que você lhe faça isso. É amigo do povo, edificou sinagogas, é amigo do teu povo também. Olha que interessante. Um romano não é comum, ainda mais um centurião, na posição, quem conhece o que significa centurião sabe o que eu estou falando. Ele era um governante, mas ele tinha entendimento.
Nós estamos cheios de governantes dentro e fora da igreja, na sociedade que não tem entendimento, pessoal. Pessoas que falam coisas que não nos representam na palavra. Tomam decisões que não têm nada a ver com a direção sábia do Espírito. Eu não quero entrar nisso aqui, mas isso aí está cheio. E tem um romano aqui que é sábio, manda judeu. Ele não mandou falar que ele era digno. Quem disse isso foram as pessoas que o viam tratando os tratando dessa maneira. E a Bíblia diz que Jesus foi com eles, e quando ele estava perto da casa, ele estava indo lá para a casa do cara. O centurião ficou sabendo, mas enviou mais pessoas, amigos. Senhor, não te incomodes. Agora é ele dizendo dele mesmo. O que ele diz aí? O que diz aí, pessoal? Eu não sou digno. Olha que interessante. Apesar de ele ter sido reconhecido por aqueles que ele liderava como alguém digno, ele não se achava digno. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que lugar que ele tinha. Tanto no nível de posição de autoridade, que você vai ver, como também no nível de entendimento daquilo que estava acontecendo e rolando aqui. Se a gente não tiver entendimento do que Deus está fazendo hoje, nós vamos perder a maior oportunidade da história de nossa geração de forma omissa. Ou a gente vai radicalizar de uma maneira carnal, ou a gente vai se omitir. Eu não sei o que é pior. Acho que os dois. Não sou digno que você entre na minha casa. Tanto que nem eu fui falar contigo. Mandei uma palavra para que você pudesse curar o meu servo. E no versículo 8 está aqui a essência. Porque também eu sou sujeito à autoridade. Ninguém aqui está querendo ir contra a autoridade. Nós entendemos que existe posicionamentos de autoridade na terra. Mas existem limites. E esses limites, quando eles são furados por uma igreja insana, inconsequente, imatura, infantil, é tão problemática como uma sociedade que é revolucionária, que vai para a rua, não sabe nem porquê, e fica quebrando e arrebentando tudo. Esse homem aqui, ele sabia quem ele era. Eu tenho autoridade. Eu falo para os meus soldados ordens e eles obedecem. Então, não entre na minha casa. Só dá uma ordem que já está resolvido. Reconhece a autoridade. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, para te construir um negócio nessa manhã, é que há homens que reconhecem a autoridade, que têm entendimento e têm sabedoria para que esse entendimento seja expresso. Esse daqui foi reconhecido como alguém, pelo próprio Jesus, que tinha uma fé que nem Israel foi achada. Deus teve que achar uma fé de autoridade, de maturidade fora do arraial. Ele fala aqui, ó, nem Israel achei fé como essa. Quer dizer, isso aqui é uma fé extrema. Quantos de vocês percebem isso? Uma fé sábia, uma fé que entende, uma fé que se expressa, uma fé que coloca e deposita no lugar certo e que não se intimida diante da adversidade, de uma doença quase à morte, mas também não usa nem abusa da sua autoridade diante das pessoas. Todo mundo reconhecia isso. Você começa a perceber que a igreja vai precisar se posicionar dessa forma. Segundo tipo de fé é nenhuma fé. Mas essa fé aqui foi abençoada, nenhuma fé. Primeiro uma fé extrema, agora no outro lado, nenhuma fé. Está aqui no texto seguinte. Logo no dia seguinte, dirigia-se Jesus à cidade de Naim, perto de Jerusalém ali, ia com eles discípulos e uma numerosa multidão. Aleluia. Como se aproximasse da porta da cidade, que quem conhece lá, Jerusalém, sabe das portas, eis que saía um enterro. Pessoal, é enterro, aqui não é quase a morte, aqui é morte. Consumada, já estabelecida, diante dos olhos de todos.
E olha o que aconteceu. Jesus, os discípulos, a multidão e quem já estava no enterro se cruzaram. E Jesus percebeu no enterro, se aproximou, que esse enterro estava levando o filho único de uma viúva. Pessoal, ser viúva significa que o marido já tinha morrido. Claro. E um filho é algo que muitas dessas mulheres que têm um filho só se apegam, claro, natural. E o filho dessa mulher também morreu, não diz a causa. Quer dizer, o sofrimento dela era extremo. E você vai perceber que no meio dessa multidão que estava indo com ela, que se juntou ali no ensejo do enterro, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, não pediu fé nenhuma dessa mulher. Você vai ver algumas coisas que acontecem na Bíblia, muitas vezes tua fé te salvou, tua fé te curou. Aqui não tinha fé de ninguém. Ninguém manifestou, ele não exigiu fé dessa mulher. A Bíblia diz que pela compaixão dele, ao constatar a realidade daquela mulher, disse para ela uma coisa interessante, que seria muito ridículo você falar numa situação dessa. Não chores. Vai falar para uma viúva que perdeu o marido e agora perdeu o filho único. Não chora. Acho que não é uma boa palavra para você falar para alguém nessa condição, nessa situação. Só que ele deu uma palavra que vinha por uma intervenção imediata a essa palavra. Não chore, chamou a atenção da mulher. Como não chora? Estou viúva, meu filho morreu, está todo mundo chorando comigo, você está mandando não chorar? Chamou ou não chamou a atenção dela? Olha o que ele fez, cara. Ele interrompeu o cortejo fúnebre. O Senhor é assim mesmo. Ele, dirigido pelo Espírito, cheio da sabedoria de Deus, do entendimento, de uma fé colocada de uma maneira certa, no alicerce, fundamento correto, interveio no enterro. Tocou no esquife, que se você olhar aqui no contexto, isso era uma blasfêmia para o judeu. Tocar no morto, tocar no esquife onde estava o morto. Alguém que fazia isso tinha que ficar isolado de Israel dias para se purificar. Ele tocou, ele escandalizou todo mundo. Porque uma fé posta no lugar certo, ela não tem que ser concordante de todos. Eu já percebi que quando você fala uma coisa, tem 1000 para discordar. Quando você posiciona de outra, tem mais 500 para dizer que não é bem assim. Queridos, ou nós vamos ter uma fé produzida pela direção do Espírito, calcada na palavra, não nos nossos sentimentos, ou nós vamos sucumbir diante da opinião alheia, cara. Desculpe, tá? Eu não estou nem aí com o que você pensa. Nem você aí que está me vendo. E nem comigo mesmo. Eu me incluo nisso. Porque o que eu penso, se não tiver fundamentado numa fé sólida, não vai servir para nada, a não ser para me acuar, para eu me esconder, me afundar, ficar esperando que alguém, em algum lugar, tome uma posição para me ajudar. É essa fé covarde que a gente está percebendo sempre na história da humanidade e que orbita em torno do arraial religioso. Pessoas que não estão a fim de se comprometer. O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar de mim? Você está preocupado com isso, querido? Aí a gente toma decisões, a revelia daquilo que a palavra de Deus estabelece. Que bom que aqui não tinha fé de ninguém. Jesus se compadeceu, tocou, parou o enterro que estava sendo conduzido e falou com o jovem. Pessoal, o jovem estava morto. Isso aqui é o extremo da gravidade de uma realidade. Morreu, acabou. Não preciso te explicar o que é morte. Morte no grego significa morte. Morreu, já era. É e não é mais. Ele parou, tocou no esquife e falou com o jovem. Levanta-te. Parece que eu vejo ele falar com uma igreja que está meio morta. Levanta. Vai continuar permitindo que a sua vida, a igreja, no sentido correto da palavra, porque existe igreja estrutural, denominacional, que não tem nada a ver com essa que nós estamos falando, é o corpo vivo.
Hoje, quando você fala de igreja, você tem que explicar o que é igreja. Para os crentes. Não é para os incrédulos, não. Ah, igreja. Ah, eu não sou da igreja, eu sou da igreja sem nome. Ah, hoje tem igreja, eu sou da igreja da internet, eu sou da igreja. Pessoal, o que é isso? Por falta de clareza e entendimento de quem nós somos, um corpo vivo de Cristo, que tem uma cabeça que dirige, que dá sabedoria, que nos leva ao propósito eterno de Deus, que já está decretado e vai ser cumprido de maneira literal. A gente fica tentando se explicar para a igreja, e quem impede a gente mais é a própria igreja denominacional, religiosa, não é o mundo, pessoal. O mundo faz confusão desde o começo. Igreja batista. Quando eu não era crente, o que é batista? Presbiteriana, eu não sabia nem falar o nome direito. Presbiteriana. Eu ficava tentando adivinhar o que seria aquilo. Aí tem tanto nome de igreja, aí você ficava olhando, uma pessoa incrédula olha para esses nomes, acha uma coisa muito louca. O pior somos nós, que não sabemos nem o que é uma igreja. Nós estamos vivendo uma geração e essa realidade que a fé está sendo roubada, corroída, porque ela não sabe quem é. Se ela soubesse quem é, esse lugar aqui tinha gente batendo na porta e a gente teria que fazer 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. Porque nós estamos vendo pessoas obedecer de não vir na igreja, mas vai em tudo que é lugar. Estou falando de crentes, tá? Faz festinha, vai no shopping, vai no mercado, vai trabalhar, entra no ônibus, sei lá, vive, vai lutar pela sua sobrevivência. Mas na hora da igreja não, eu tenho que me cuidar. É o lugar onde você recebe o poder, a orientação, a fé necessária para enfrentar as demandas que estão nesses outros ambientes, cara. Mas aqui não, eu não vou, porque é um risco. Tá bom, você acha que é mais risco vir no lugar onde Deus está atuando? Pode ser que a gente morra daqui? Pode. Se vivemos ou se morremos, o pecado entrou e a morte é real. Desde o começo, pessoal. Está com medo de morrer? Eu também estou. Se a pessoa que não fala, não estou não. Eu também tenho medo, às vezes fico pensando, meu Deus, quando eu morrer, meu corpo, que coisa mais estranha. Eu fico imaginando meu corpo deitado em cima de uma pedra de mármore. Né? E eu não estou ali, mas é estranho, pessoal. Eu estou aqui, não estou mais. Cara, tu vai morrer um dia. Já era. Ou tu vai ser arrebatado ou vai morrer. Eu não sei o que vai acontecer, mas tu vai passar por essa situação. E você acha que porque você toma suas precauções, que são sadias, mas em certo ponto são irracionais, você vai se livrar disso? Porque as pessoas ontem, a secretária lá, não sei das quantas, falou que nós vamos fechar as igrejas novamente, porque ficamos sabendo de alguns casos dentro da igreja. Quer dizer, os casos são dentro da igreja. Não são das pessoas que saíram, foram trabalhar, pegaram ônibus, entraram no comércio, fizeram a opção de coisas. Mas é de alguém da igreja que pegou na igreja. E o pior é vocês aí que estão nos assistindo e ouvindo, que pensam a mesma coisa. Não, eu não vou lá não, porque eu posso pegar. Você pode pegar aqui e tu pode pegar ali fora. Tu pode morrer de atropelamento ou tu pode morrer que um vaso caiu na tua cabeça. É morte do mesmo jeito, cara. A gente que acha estranho uma morte ruim, mas você pode morrer até dormindo. Você pode morrer. Um amigo meu, semana passada, morreu numa boa. Estava ali, tomou um cafezinho com a esposa, fez a hora silenciosa, levantou, puf, caiu no banheiro. Fulminante ataque cardíaco. Você acha que você pode se livrar disso? Queridos, onde nós estamos deixando o espírito do mundo que eu falei na primeira palavra permear nossa mentalidade e determinar nossos procedimentos? Eu não sou daqueles, vocês me conhecem, sou aqueles caras radical místico, mas também não quero ser omisso. Eu não posso aceitar que a Prefeitura de Curitiba tenha colocado a igreja como um fator de risco que está trazendo se a igreja é a que mais obedece às ordens do governo. Eles podem vir aqui, entrar nas igrejas, está todo mundo obedecendo, pessoal. Aí ele vai nos bares, vai nos ambientes aí por aí, está tudo aglomerado, sem máscara, as pessoas achando que não vai dar nada. O irracional é assim mesmo. Pode pegar água para mim ali, por favor.
Ao vivo é assim mesmo, eu tosso, minha garganta seca, meu temor é muito grande. Obrigado, querido. Você foi sábio, botou o plástico antes. Eu nem falei o que eu quero falar ainda. Aqui não teve fé nenhuma, pessoal. Ele mandou o jovem sentar, Jesus sempre fazia essas coisas, né? A filha de Jairo mandou sentar e deu comida, senão ela ia morrer de fome depois de novo. O pessoal tão eufórico com o milagre que esquece de dar comida para a menina. Quanto tempo ela ficou sem comer? Sei lá. Levanta o jovem, senta. E ele passou a falar, e Jesus restituiu o morto à sua mãe. Interrompeu o funeral, transformou o funeral em celebração. Ou a gente entende essa realidade de uma fé de autoridade calcada na pessoa certa, com entendimento e sabedoria de se expressar, uma fé que às vezes nós nem temos. O filho, aquele rapaz que pediu para os discípulos, o pai pediu para os discípulos expulsar o demônio do filho dele, foi perguntado, você tem fé? Olha, não tenho não. Isso aqui não tinha nenhuma instigação para ter uma manifestação de fé. Jesus simplesmente por compaixão curou. Mas aquele, ele perguntou, e ele falou assim, me ajuda aí na falta da minha fé. Qual é a vergonha de você falar isso? Eu não tenho fé não. Hoje eu levantei, minha esposa está tendo uns calorão ali, de algumas coisas de desequilíbrio hormonal dela, e eu orei de madrugada, botei a mão nela, levantei, e daí ficou boa? Não. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não tenho fé nem para curar minha esposa. Ela falou assim, não se preocupe não, que isso daí está no outro nível de entendimento. Vai em paz. A gente fica incomodado, né? Com essas coisas, essas loucuras. Às vezes você não tem vontade de falar assim, me ajuda na falta da minha fé. Eu prefiro que você venha na reunião. A reunião não é o problema, pessoal. É o entendimento do que é a igreja que é aquilo que nós temos que entender. O que nós estamos fazendo nessa terra? O que o diabo está querendo nesse momento desconectar? Te isolar, te esfriar, te destruir tudo que ele construiu. Fazer isso ficar pulverizado, porque não tem expressão. Alguém falou para mim assim, pastor, tem cadeira vazia ainda, você não vai pedir para ninguém vir? Eu não. Se o Espírito Santo que está falando com você não convence você de vir, quem sou eu, primo, para te convencer? Nem estou afim. Eu queria ver uma igreja que, depois de tudo que nós aprendemos e nos alinhamos, pudesse se expressar de uma maneira mais real, se posicionar de uma maneira mais sábia, inteligente mesmo. Inteligência do Senhor na nossa vida. E esse cara levantou, o jovem ali, restituiu a mamãe, todo mundo glorificou a Deus. Tá bom agora, que você vai glorificar só quando tiver a ressurreição? É essa a fé que nós temos? Só quando o milagre vier, foi o que a igreja evangélica nos últimos anos, sutilmente, inflada pelo diabo, em alguns ambientes, não em todos, não sou maluco de falar que é todos, incutiu na cabeça das pessoas. Deus não cura, foi pedido, não curou. Nós temos que voltar àquela fé dos amigos de Daniel, se Deus quiser nos livrar, livre, senão nós não vamos se dobrar diante de Satanás, nem de ti, ó rei babilônico. Então eu vou matar você. À vontade. Jogaram dentro da fornalha e o rei botou óculos e falou assim, quantos tinham que a gente mandou lá para dentro? 3, mas eu estou vendo 4. Sabe por quê? Porque nós não sabemos com quem andamos. Você pensa que você está sozinho na sua indústria? Não está, não. Você pensa que você está sozinho nos seus negócios, nas suas aflições, achando que Deus está demorando, por isso que eu li aquele texto? Não está, não. Nós é que somos tardios em ouvir, entender, em se posicionar, em se colocar na maneira próxima para que Deus possa intervir mais rápido. Depressa, ele falou, intervir. Aí vem um terceiro momento interessante que eu queria encerrar aqui e colocar algumas coisas para você. Achará a fé na terra? Eu creio que sim. Mas você vai ver na Bíblia que é sempre um remanescente. E nesse tempo, querida, a Bíblia preconiza, uma operação de erro na terra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz
que a operação do erro já está instituída, já está operando. As pessoas chamam a mentira de verdade, a verdade de mentira. Elas já inverteram os valores em tudo que é área. A gente pensa em inverter valores, já pensa em sexo. Pessoal, sexo é um dos fatores. As pessoas inverteram os valores em tudo. Estão chamando o mal de bem, o bem de mal, dentro e fora das igrejas. Quando você se coloca aqui para colocar as verdades de Deus, aqui dentro das nossas igrejas vai ter gente que vai se levantar. Não, eu acho que não é bem assim, pastor. Não estou te perguntando como é. Eu estou falando que a Bíblia diz que tem que ser. Se eu não quisesse me arriscar, eu não era pastor. Eu estou há 40 anos vivendo uma rendição de risco. Eu estou totalmente envolvido com riscos o tempo todo. De não ser entendido, de ser mal julgado, de ser traído, de ser colocado em detrimento diante de outros. Como você também na sua vida, cara. Eu não vivo para te agradar, eu não vivo para te satisfazer, e eu não estou aqui para cumprir a tua vontade, eu estou aqui para agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus. Só que eu quero fazer isso com amor, com compaixão, como Cornélio. E nem amando as pessoas entendem. Se você quer ser atendido pelo mundo, entendido pelo mundo, cara, você está no lugar errado. Sabe quando o mundo vai entender você numa manhã dessa aqui dentro? Ele vai falar para você, você foi na igreja, mas lá é muito risco. Esse mesmo palhaço que está falando isso, ele vai no shopping, ele vai na rua, ele vai no banco, pegar os 6 centinhos dele, porque ele acha que os 6 centinhos dele vai salvar ele. Já diminuiu para 300, daqui a pouco não tem nenhum. Tem gente que se ilude. Agora tem 600. Como se essa bondade de Satanás pudesse aliviar o problema social do homem. 3 de 600 e 2 de 300. Pessoal, quem não tem entendimento vai estender a mão para Satanás, eu também quero. Não estou falando que quem estendeu a mão é de Satanás. Se você entendeu isso, é que você não está entendendo nada que eu estou falando. Não falei nada disso. Falei isso? Não, eu falei do coração, do posicionamento. Vai lá pegar os teus 600, você tem direito, e dá o dízimo. Ah, mas dá dízimo nessa época? Você vai dar quando, cara? A gente vê, eu trabalhei, vocês sabem disso. Aqui eu cheguei num ponto que eu quero falar para vocês de uma maneira um pouquinho mais clara, tá? Desculpe aí a sinceridade. Trabalhei quase 40 anos com os países comunistas, pessoal. Quem está me ouvindo aí, que ouça. Eu não sou um cara ideológico. Eu vejo aí a galera rebelde, comunista, não sabe nem o que é. Esses comunistas aí que são ideológicos, com intenções que você nem conhece. E não é o nosso problema, porque o capitalismo é tão ferrenho e destruidor como o comunismo. A diferença é que eles têm liberdade de pensar. Num país chamado capitalista, lá você não pensa nada. Se você pensar, você já morre. 40 anos, não é 40 dias, cara. Fui 26 vezes para Cuba, quando ninguém queria ir. A igreja covarde do mundo não estava indo para lá. A gente chegava lá e encontrava pessoas passando fome, morrendo de fome, de algumas denominações que eu não vou mencionar. Eles falavam para a gente assim, era para uma equipe, nos abandonaram, tem medo de vir aqui. Vocês são os únicos que entram. Eles chamavam a gente os corvos de Deus. A gente chegava na hora para dar comida para eles, porque estavam subindo pela parede, expressão deles. A denominação, depois que caiu o comunismo, aparece as igrejas lá, para ajudar, para dizer que tem uma igreja em Cuba. Ah, queridos, quanto farisaísmo. Anos e anos a igreja sofrendo, sem ninguém. E a gente entrando ali, arriscando a nossa vida. Fui ameaçado de morte, fui preso, fui expulso de Cuba pela guarda secreta cubana, cara. Escoltado até o avião. Se você não sabe disso, fica sabendo. Se já sabe, lembra. Não sabia se eu ia voltar para casa. Eu falei, Senhor, abençoa minha esposa, meus filhos. Pior ainda que eu fui colocado dentro do avião, todo mundo achando que eu era terrorista. Porque eu fui escoltado pela polícia, fui preso, me interrogaram, me colocaram de volta sem nada. E o passaporte entregaram para a aeromoça, disse, só entrega para eles lá em Cancún, que era a minha escala, no México.
Aí, no avião, ainda me botaram no último lugar, ainda tive que passar todo mundo me olhando. Aí eu sentei lá no último lugar. Para complicar a situação, quando a gente estava chegando em Cancún, aqueles ventos de lá do Caribe, aquelas loucuras, e o avião começou a bater, e eu pensei, vai cair. Estou morrendo como indigente. Minha esposa não sabe que eu estou aqui dentro, ninguém sabe que a polícia me botou dentro do avião, sem nenhum documento, sem mala, sem nada. Aí o avião, o piloto arremeteu 3 vezes, não achava a pista de tanta tempestade, vento. Aí eu pensei, cara, vai para outro lugar, né? Eu pensei. De repente, o cara foi tentar a última vez, eu falei assim, eu acho que ele quer matar todo mundo. Eu não tinha também outro lugar para ir. Quando eu vi que esse cara ia tentar mais uma vez, eu ia falar com a aeromoça vomitando, todo mundo passando mal, pessoal. Não tinha ninguém para ajudar ninguém. Aí eu dei uma de louco mesmo. Eu falei, bom, já que eu vou morrer, levantei e gritei e comecei. Ninguém me entendia, se ele me entendia também, não sei. Eu comecei a orar em português alto. Rapaz, eu parecia um louco dentro daquele avião. Ah, que Deus! Se for o diabo que está querendo derrubar esse avião, ele não vai derrubar. Agora, se for o Senhor, obrigado por ter vivido. Eu orando, pessoal. Não era só eu que estava orando, não. Os muçulmanos estavam orando. Os comunistas estavam orando. Todo mundo falando de alguma forma com alguém, né? De repente, o cara achou, abriu, porque não dava para ver a asa do avião. O cara aterrissou porque ele pensou, ou eu tento aterrissar, ou vamos morrer no mar. E ele bateu com aquele avião, com uma violência no chão. Ele, por Deus, cara, ele foi, e as rodas da frente do avião bateu no início da pista, entre o mato e a pista. Ele não aterrissou, ele bateu. Pá! Cara, aí virou de cabeça para baixo tudo. Aí eu voltei para o meu lugar, porque eu tinha sentado lá na frente, porque quando eu vi toda a situação, eu comecei a orar, eu falei, eu vou falar com o piloto para ele sair daqui. Olha a minha cabeça. Quando eu fui lá para frente, todo mundo viu o terrorista andando no avião. Aí eles ficaram mais em pânico, aí eu vi que eu ia trazer mais pânico se eu abrisse a porta do avião, do piloto, aí eu sentei. Aí voltei para o meu lugar, quando o avião aterrissou, eu fui o primeiro a sair. Cheguei, a polícia mexicana me esperando. Com o passaporte que a aeromoça entregou para ele. Quem é você? O que você está fazendo? Já tinha recebido lá um aviso, eu falei, aí eu expliquei, olha, esses cubanos são loucos. Eu fui lá para ajudar, aqui, fui expulso. Expliquei, o tenente, né, me ouvindo, não conseguia nem falar cavalo ainda. O tenente lá do México me ouvindo, os guardas me escoltando, uma salinha. Aí eu expliquei assim, né, o que eu estava fazendo de verdade. Aí ele falou assim, esses cubanos são esquisitos mesmo. Me levou para uma sala, me liberou, não tinha visto. Ele pegou minhas malas, minha sacola, minha mochila, me levou pela alfândega. Eu passei sem visto, sem nada, só vai lá, cara, dorme, depois você resolve o teu problema de conexão aí. Eu fui escoltado pela polícia em segurança dentro de um lugar que eu não tinha nem visto, que depois de ter sido expulso, exportado de Cuba. Aí eu penso, às vezes, hoje eu estava pensando essa semana, Senhor, que fé que é essa? Porque eu ficava meio amortecido às vezes, eu sabia. Quando eu passava com as Bíblias ali, aqueles caras ferozes, querendo pegar a gente, prender, como aconteceu uma vez, tiraram todas as minhas Bíblias. Eu ficava pensando assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes a gente caía em si, mas logo a fé ativava. Queridos, entrei 26 vezes em Cuba, fui para a China, fui para a Rússia, atravessei a China. Eu estava dentro do trem na China, indo para Pequim, com aquilo que não pode fazer de jeito nenhum na China até hoje. A gente entrou e saiu várias vezes com Bíblia, botava num lugar ali que os caras falavam, só segue a gente, ninguém conhece ninguém. Aí a gente pegava a Bíblia cheia de mala, a mala cheia de Bíblia, o casaco cheio de Bíblia dentro, aquela Bíblia pequena. Aí ele falava assim, quando eu falasse, é aqui, você entra e larga tudo lá. Ninguém sabia de ninguém. Ele entrava num lugar, ia numa sala, a gente largava as Bíblias lá, saía, a sala cheia até o teto de Bíblia, entupida. A gente chegava lá, 3 horas depois, não tinha mais nada, os chineses já tinham ido lá, já tinham pego, levado e mudava de lugar. Aí a última vez que a gente entrou, eles, você não quer levar uns folhetinhos lá para Pequim?
Aí eu falei assim, não sei se eu quero não, mas a gente fica meio amortecido quando a fé ela é real, né? Aí de repente nós entramos, a equipe, 2 tinham desistido, não quiseram entrar, nem a primeira nem a segunda ficaram lá de férias, em Hong Kong. Aí a gente entrou, aí fomos dirigidos por uma chinesa, um missionário brasileiro que estava lá há alguns anos, e a gente precisava hospedagem. Deus tem um humor incrível, cara. Ele manda os jovens sentar, atende o centurião sem ver o cara, né? Aí, de repente, a chinesa era filha de um dos políticos importantes daquela cidade. E nos conduziu, porque lá não tem muito hotel para você. Agora eu não sei como é que está, mas naquela época não tinha. Aí nos levou num lugar, quando eu olhei assim, era o lugar, a central do Partido Comunista Chinês. E a gente entrando com bíblias, folhetos, e eu olhei e perguntei para ela, o que é isso aqui? Não, aqui é a central do Partido Comunista. Fica tranquilo, tá? Tô. Beleza. Né? Tá quase morrendo ali, fica tranquilo. Tá quase perdendo emprego, não tem dinheiro, não tem conta para pagar, quer dizer, tem conta para pagar, não tem dinheiro. Fica tranquilo, já. Crê somente, Jairo. Ah, é só isso que você vai me falar? Minha filha está morrendo, você crê somente? A gente não quer essas coisinhas fáceis, porque essa ativação é uma manifestação de uma fé verdadeira que é colocada pelo Espírito Santo dentro de nós. A gente quer coisa elaborada, explicação, conversa, e depois sair dali e não faz nada do que ouviu. Porque não tem fé. Aí eu cheguei lá no Partido Comunista, eu e a equipe, a gente se olhava assim meio que rindo, os caras passando, aqueles caras tudo mal encarados, dentro do partido chinês, a guarda, os caras entrando e saindo, era o lugar onde eles ficavam. Aí a gente foi conduzido para um quarto, dormimos lá, acordamos, tomamos um café com eles, um refeitório. E todas aquelas bíblias na mão da gente ali, você não tem ideia, cara, folheto. Era só um cair do bolso que a gente já estava com outro destino marcado. Entramos no trem, fomos até Pequim, horas e horas, dentro daquele louco lá, cheio de chinês. Aí um cara chegou pra gente, vocês são da onde? A gente sempre dava uma... Né? O que está fazendo aqui? A gente não mentia, mas também não precisava falar a verdade pro cara. A gente ficava, não, estamos aqui passeando. Estamos. Vocês vão para Pequim, que coisa. A gente mudava o assunto, né? O que eu vi ali é indescritível. Aí um cara, um chinês específico, veio conversar com a equipe. E a nossa tradutora começou a traduzir. E ele queria saber o que ele estava fazendo de verdade, o que tinha nas malas, porque eram algumas malas, mais do que o normal. E ele começou a fazer pergunta. Aí, no meio da conversa, né, a gente, conversando, começamos a falar do Senhor para ele. Vou falar do Senhor. Comecei a falar do Senhor. Aí, de repente, ele chegou para a gente e falou assim, sabe, vou contar uma coisa para você. Eu fui até a muralha da China, né? Do outro lado é a Mongólia, o sul da Mongólia. Aí ele falou, você sabe que eu tenho família ali, do outro lado? E aconteceu uma coisa com a minha mãe, que já tinha idade, ela estava com câncer terminal. Estava totalmente destruída, sem a mínima chance. E passou um cara lá uma vez, e até hoje eu fiquei querendo saber quem foi. E perguntou o que minha mãe tinha, nós falamos, ele tocou na minha mãe, e ela ficou normal. Levantou, sentou, está vivendo até hoje, não tem nada. E todo mundo sabia que ela estava de forma constatada, clinicamente, com câncer terminal. A mulher nem levantava. Estava já com um odor forte. Levantou na hora. E a gente ficou pensando, quem será que passou aqui? Alguns disseram que era um tal de Jesus, mas como Jesus passou ali? E eu fiquei grilado. Vocês conhecem esse Jesus? Aí eu falei, o que eu respondo para esse cara agora? Pensemos e falamos para ele. Sabe quem esse cara era? O chefe da guarda comunista que perseguia os cristãos. Quando a Lin me falou que era um cara assim, eu falei, morri, acabou meu ministério. Ele queria saber o que a gente pensava, o que a gente estava fazendo, mas ele foi tocado por um milagre que Deus fez, que ele não sabia nem explicar direito. E ele estava com sede. Eu falei, já que ele começou, vou até o fim. Compartilhei com ele, ele se converteu, cara, no meio do trem.
e quis tirar uma foto com a gente, tadinho. Eu fiquei, até hoje eu tenho minha consciência pesada por causa disso. Ele era baixinho, né? A nossa equipe era um pouco mais alta. Aí eu peguei os mais altos, vamos tirar uma foto. Ele queria tirar uma foto com esse cara, vai tirar uma foto, vai mandar para Pequim. Quando a gente saltar lá, veio o Cuba na minha cabeça, vai estar a polícia lá esperando a gente, vai puf, né? Aí eu falei, não, tudo bem, naquela época não tinha assim, celulares, viu? O pessoal que tirava foto assim, era maquininha de fotografia mesmo. Aí de repente eu falei em português para o irmãozinho que estava tirando a foto, mira a barriga da gente e corta a cabeça. Aí ele abaixou um pouquinho a câmera e tirou uma foto sem a nossa cabeça, que eu pensei, ele não vai poder reconhecer a gente só pelo corpo, né? Mas ele era crente mesmo, chegou lá em Pequim, aí teve um vacilo da minha fé, talvez uma prudência exagerada. Chegamos lá, ele agradeceu, chorou, foi embora, sei lá o que aconteceu com esse cara. Então, queridos, aí veio a pergunta que depois de tudo isso aqui acontecendo, João fez para Jesus na mesma sequência. Primeiro uma fé extrema, depois nenhuma fé, depois uma necessidade de confirmar se ele estava realmente na fé. Todas essas coisas, versículo 18, foram referidas a João pelos seus discípulos. Eles foram contando o que estava acontecendo. E João chamou 2 deles, depois de tudo que João passou, entendeu, fez. Olha que perigo. E mandou uma pergunta para o mestre. És tu aquele que estava para vir ou vamos esperar outro? Não foi qualquer cara que fez isso. Foi João. Vocês conhecem o João? O que ele foi levantado para fazer, para ser? E eles, então, ouvindo Jesus, não ficou chateado com esse tipo de dúvida, de confirmação, talvez. Porque Jesus respondeu, olha, vem cá, curou a porção de gente, libertou outras, né? Nossa, deu vista a cegos, nossa, está tudo escrito aqui no 21. E depois disse, só vai lá e fala para ele o que está acontecendo aqui agora. E eles foram lá, anunciaram que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aleluia, e aos pobres é pregado o evangelho. E aí ele dá uma palavrinha que eu quero dar para vocês agora. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aí Jesus dá testemunho de João que ele é um cara inigualável. Por quê? No versículo 29, eles viram Jesus reconhecendo João como um profeta de Deus, e ele falou assim, porque ele crê na justiça de Deus. Uau! A justiça de Deus é algo que não tem nada a ver com essa justiça humana. Nós temos que aprender a separar. Talvez eu seja um pouco assim, extremado nesse momento, mas eu vou me arriscar. Eu cansei de ler, porque eu não estava lá, na história, várias situações que a igreja passou. A que me chama mais atenção, desculpe a comparação aberrativa, tá? Eu reconheço, mas eu preciso falar de uma coisa que te chame a atenção. A igreja omissa, ela coopera com Satanás. Na época de Hitler foi assim. Uma igreja omissa pegou aquela palavra de Romanos, não, a gente tem que se submeter às autoridades. Se submeteu a Hitler e através disso ela se tornou um braço de cooperação para corromper, destruir, exterminar muitas vidas. Em nome de uma submissão idiotizada. Não está diferente hoje não, pessoal. Porque se você se posiciona hoje com uma fé madura, de entendimento, vou voltar a falar, que se expressa de acordo com a palavra, não com os teus sentimentos. Eu ouvi outro dia um apóstolo aqui de Santa Catarina metendo o pau nos grupos. Vai morrer em nome de Jesus. Ali estava ele falando, estava a palavra, estava todo mundo. Meu Deus, nós não estamos aqui para condenar, mas também não estamos aqui para se submeter a Satanás. Nós somos a igreja do Senhor, o corpo vivo de Cristo. Se eu tenho que te falar que você tem que vir numa reunião que não vai pegar nada, meu irmão, não venha. Você pode pegar, cara. Você pode pegar aqui, você pode pegar fora daqui. Espero que não pegue aqui. A gente toma todos os cuidados. Mas nós estamos sujeitos a toda a intempérie do mundo. Isso aqui é carne. É carne, osso. Agora, a gente precisa ter aquele mover de uma fé de autoridade,
uma fé que vem debaixo de uma compaixão de Deus, de uma fé que é confirmada, dizendo, não, eu vim para isso mesmo, João. E você creu na minha justiça, você é um cara diferenciado. E aí a pergunta, acharei fé na terra? Quem tem que responder é você, não sou eu. Eu respondo por mim. A minha fé na palavra, no Espírito, na sabedoria de Deus, ela me move para aqueles ambientes, para os lugares que eu sei que o Senhor tem para mim. Cara, se eu não tivesse fé, eu não tinha entrado 26 vezes em Cuba. Quando o comunismo ainda não tinha caído na Alemanha Oriental e Ocidental, nem na Rússia, na antiga União Soviética. Eles estavam tudo lá. A embaixada russa lá. Os russos, os orientais ali da Europa, tudo comunista, a gente lá com a Bíblia, com o instrumento. Cara, cada coisa. Se Deus não dá fé para a gente, e eu ouvia dos meus irmãos, não, André, você é louco. Sair do Brasil, vai para o Nordeste aqui, está cheio de problemas. Eu já fui, querido. Eu passei um mês no Nordeste, minha esposa sabe, andei mais de 20 mil quilômetros na carroça de uma Rural Willis aberta, com poeira, e a gente foi em cidade que a gente andava nela todinha por 20 minutos, entrava numa rua, saía na outra, acabava a cidade, até o prefeito via no culto. Já fui no Nordeste, o Nordeste está aqui. É fácil você ir lá. Essa missão hoje, eu não quero falar o nome, também não tem problema, porque os países comunistas sabem muito bem quem é ela, já tinha preconizado que a Venezuela, há muitos anos atrás, antes disso aí, ia entrar nisso. A Venezuela vai se tornar um país assim. E ele avisou para a Europa todinha na época, ele tinha um fusquinha, irmão André, portas abertas. Em nome de Jesus. Ele entrava com o fusquinha dele, cheio de Bíblia, cara, no fusquinha, dentro do estofado, na parte lateral do carro, cheio de Bíblia. Porque ele avisava os pastores, viu? Vai fechar. Ah, aqui não, aqui na Europa, não, você é louco, na Alemanha. Não é assim não. Os pastores não acreditaram, vai fechar. Está acontecendo movimentos, está acontecendo deslocamentos, está acontecendo situações. Não, cara, aqui não tem como fechar. Vocês não vão ter mais Bíblia. Compra a Bíblia e guarda. Não, você está louco, irmão André? E ele pegava e levava as Bíblias e ouvia isso o tempo todo de uma maneira incrível. E algumas vezes que ele passou, quem já leu o livro Contrabandista de Deus sabe do que eu estou falando, ele entrava ali, eu sou apaixonado por essa missão, foi nesse negócio que eu me envolvi desde o começo. E aí ele entrava com o fusquinha dele, aí vinham os guardas na fronteira, botava ele para fora, 2 com metralhadora nele, 2 dentro do carro, na lateral, na traseira. Mexia, tirava, e as Bíblias ali. Aí quando terminava de revistar, ele estava vendo as Bíblias, os caras tiravam tudo, né, aquela proteção lateral. Ele falava assim, olha, anda rápido, senão essas verduras vão se estragar todas, onde é que você vai entregar? Os guardas viam verdura em vez de Bíblia. Eu tive essa experiência também. Cara, eu vi ao vivo. Agora, você acha que nesse momento que o Senhor está posicionando a gente vai recuar com um problema real, mas não é o único que está no mundo hoje, que vai se aglomerar e se acumular diante de outras realidades que vão vir? Eu não gosto de falar essas coisas, porque você sabe que a igreja hoje é muito imatura. Você vai na internet, cara, e tem gente que fala coisas que a gente crê, mas de uma maneira tão irracional, que até eu não quero mais ouvir aquilo ali. Só me confunde. Falando a verdade, sem discernimento, uma mistura. Eles estão preparando um feriado mundial, viu, pessoal? E já falaram isso, está escrito. Eu estou falando porque está lá na internet. Em lugares que eu sei que são procedentes, tá? Logo eles vão fechar esse sistema mundial aí para frente. Eles já estão usando, administrando algumas realidades hoje. A pandemia não é o nosso problema. Nosso problema é o sistema do mundo que opera por trás de tudo. Se você acha que o nosso problema é a pandemia, logo vão inventar uma vacina. Os israelenses, os grandes cientistas inventam coisa legal, vão resolver o nosso problema. Pessoal, tem uma movimentação mundial que, se a gente não entender, eles estão afrouxando a nossa resistência
para quando isso for implantado, muitos irmãos, conforme a Bíblia diz em Mateus, vão ter sua fé esfriada, a sua iniquidade multiplicada e vão se trair mutuamente. Eu vi com os meus olhos, não foi outro que me deu, e ouvi com os meus ouvidos. Eu lá dentro desses países, eles falavam para mim assim, Bandeira, em off, depois de conquistar a confiança, anos e anos, eles falavam assim, Bandeira, você sabe quem são os piores perseguidores da igreja hoje? Presta atenção no que eu vou te falar. Aí eu, não. Eu imaginei tanta gente, eram os maus crentes de outrora, pois que eles conhecem todo o esquema da igreja, e são os primeiros a entregar aos pastores, falar como é que acontecem as coisas. Eu falei assim, sério? E eu fui confirmar isso, é exatamente desse jeito. Se vocês ouvissem um pouco dessas histórias, da realidade, pessoal, nós estamos passando aqui escassez, o mundo comunista, lá a igreja já passa escassez há muito tempo. Eu cansei de chegar em casa de pastor que estava com o neném na mão, que só tinha um cacho de banana, era o último. Eu levei gente que não acreditava nisso, chegou lá, Bandeira, é verdade, o senhor tá bom, só depois que você vê que você vai acreditar. Eu falava aqui na Igreja Livre do Brasil e em outros lugares sobre a realidade das operações malignas, o sistema de erro, que Satanás está preparando o caminho dele, assim como João Batista. O sistema do anticristo já está preparando. A igreja não acredita, cara. Acha que a gente está exagerando, que a gente está extrapolando. Aí eu falei para você, eu tenho um pouco de insegurança, porque eu falo um troço desse aqui, eu sei que vai ter gente que vai estar no coração. Ah, pastor, não é bem assim não. Queridos, a vida cristã não é um jogo de pôquer, que você paga para ver. Você quer pagar para ver? Se você vai para o inferno, quando você estiver lá, você vai pagar e vai ver. Só que não vai sair. As pessoas não falam mais de pecado hoje, são probleminhas que a gente tem. Não fala mais de inferno porque é politicamente incorreto falar de inferno. Você perde a audiência. As pessoas estão preocupadas com os dízimos, com as ofertas. Aí eles pensam que a gente está querendo fazer reunião para tirar o teu dinheiro. Pessoal, quem conhece a gente aqui, eu sei que tem pastor que faz isso mesmo. Eu quero terminar com uma palavrinha. João creu na justiça de Deus. Ou a gente crê na justiça de Deus, ou a gente vai se engolfar com todas essas falcatruas religiosas que nós estamos vivendo hoje. Tem pastor que não vai aceitar. Eu sei que se a gente se posicionar, tem pastor que vai falar, tem crente, tem líder que vai falar, não é bem assim não, a gente tem que obedecer. Quem que disse que eu não obedeço? Só que Pedro falou assim, o momento que a fé dele foi instigada a ser abandonada, ele falou, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Tem momentos que nós vamos ter que falar isso daqui para frente. Não tem nada a ver com o teu sentimento, com o que você pensa, com o que você crê. Nós temos que todos nos submeter ao que Deus é, a palavra, a verdade, o Espírito, e ter sabedoria, porque eu não sei resolver esse problema, cara. Você sabe? Se alguém me chamar, eu estava pensando lá na prefeitura hoje, tá bom, então resolve o problema. Eu não. Eu posso contribuir com alternativas mais criativas para a gente estabelecer alguns parâmetros para tomar decisões mais coerentes. Porque vocês tomam uma decisão revelia e envolve todo mundo, aí embaixo está escrito assim, ó, a igreja não pode ainda mencionar. O único que eles mencionaram foi que ela conheceu alguns casos da igreja. Não mencionou mais ninguém. Aí eu fiquei pensando, que safada. Se mostrar para ela, eu falo para ela pessoalmente. Por que ela falou que só a igreja tem alguns casos? Na casa dela não tem, na família, nas festinhas, no comércio, no shopping, na rua, nos bares. Não tem, é só na igreja que tem alguns casos que ela nem sabe o que é, nem mencionou. Vocês estão entendendo a operação do erro? Eles querem fazer você acreditar numa coisa que não é verdadeira. Não estou falando da pandemia, não. Num sistema que vai te prendendo. A gente sabe que eles estão isolando a gente. E eles já disseram, desculpe, eu prefiro falar aqui do que depois você ficar sabendo por outro. Eles já falaram, já está tramitando na Câmara a limitação da internet, na mídia, principalmente pela igreja. Vocês acham que é por acaso? Primeiro eles isolam a gente. Depois diz para você ficar em casa. Fica em casa, fica em casa. Você só fica em casa quando é para vir na igreja. As outras coisas você não fica. E aí, daqui a pouco eles vão falar para a gente, não dá para usar a internet. Vocês sabem que está programado entre
fevereiro de 2001 e junho de 2021 um reset da mídia? Eles vão fazer um reset mundial da mídia? Eles precisam ajustar para o novo normal. Está tão aceitável hoje. Agora nós estamos no novo normal, né? A gente estava aceitando o velho, agora está aceitando o novo normal do sistema do mundo. Imagina, tomara que não aconteça, se daqui a pouquinho eles isolam a gente, agora adiaram de novo, por tempo indeterminado. Nós vamos conversar com os pastores terça-feira. Eu já mandei uma palavra, porque ninguém fala nada. Eu falei, eu já fiz outra loucura aí. Não quero falar aqui no passado com esse negócio. Chegou um ponto que eu falei assim, pô, eu vou sucumbir com esse troço todo. Eu não vou salvar ninguém. Já temos Salvador, tá? O nome dele é Jesus Cristo. Mas eu posso cooperar para que essa situação seja adiada, seja parada, paralisada. Nós somos igreja. Enquanto a gente está aqui, nós temos autoridade para impedir essa malignidade de operar esse erro. Agora, do jeito que a igreja em geral está, não vai, ela mesma vai se confundir. O diabo não precisa nem de pagão. Ele infla a própria igreja. Espero que vocês não sejam assim. Mas se forem também, nós vamos aturar. Vamos com calma avançar, sabedoria. Nós não vamos passar por cima de ninguém, mas também não vamos deixar o diabo passar por cima de vocês. Nosso compromisso é com vocês. Eu estou pregando aqui num vídeo aberto, mas a minha palavra é para vocês da Reviver. Quem quiser ouvir, que vai ter que se posicionar. Esses irmãozinhos e irmãzinhas que já foram um dia da igreja, estão fora, está fora. Candidato para entrar no hall daqueles que vão trazer problema. Se você não conhece a Deus de verdade, está orbitando, é filhinho de pastor, é filhinho de irmão da igreja, é esposa, é marido, não tem convicção, tu está preparando o teu enterro. E Deus quer intervir, quer parar isso. Tem gente morrendo na sua fé e Deus quer intervir. Tem gente já confundida a autoridade. Deus precisa restabelecer. Deus quer restituir. Restituir não é teu carro zero, restituir a nossa posição em Cristo. Eu estou ouvindo dos meus irmãos que a igreja, está esquisito, está com máscara, está afastado. E daí? Nós somos corpo. Nós estamos aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida. Não estou falando que quem não está aqui, eu não estou louvando a Deus, mas vai ter que se posicionar, cara. Tem um momento que a gente vai ter que entender aonde que essa malignidade opera e interromper. Ai, pastor, eu prefiro ficar na minha. Fique. Sabe quando que eu vou convencer você para sair da sua? Nunca. Se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu para fazer isso? Tome seus cuidados, vamos entrar com máscara. A gente está isolado aqui, está tomando todos os cuidados. A maioria das igrejas está fazendo isso. Tem algumas que não fazem, tem algumas que são loucões. Eu tenho fé. Essas que têm fé são as primeiras que pegam o convite desse jeito, essa fé louca aí, irracional. Eu sabia que ia acontecer isso, eu falei com o pastor Roger. Eles vão abrir, falei. Vai passar um tempo, alguém vai desobedecer na igreja ou em algum ambiente, eles vão fechar de novo. Dito e feito, pessoal. Dito e feito. A Nayana me mandou um videozinho de sei lá quanto tempo atrás, né, Nayana? É que eu falei que um dia ia acontecer isso, né? Que a igreja ia para casa faz uns 2 anos. E eu preguei lá em Florianópolis, que vai acontecer um evento, antes de acontecer, no mundo todo para a igreja acordar. Aconteceu. Global. Pode ser que você acorde, pode ser que não acorde, porque não é o problema que vai te acordar. Não é. O problema a gente sempre teve. Amém? Não é verdade? Então, queridos, nós estamos aqui. Ou nós vamos ser pedra de tropeço nesse momento, ou nós vamos ser aquele que está em cima da pedra, a rocha angular, que é Cristo. Você está dizendo que eu tenho que vir para a igreja? Eu disse isso aqui? Você vem na tua fé, cara. Não vem jogar em cima de mim, não. Eu não sou para-raio da fé de ninguém na igreja, nem em lugar nenhum. Você veio por conta e risco da tua fé. A gente toma os cuidados. Sim ou não? Não tá tendo... Vocês não estão tomando cuidado? Está tudo bacaninha? Nós estamos tomando todas as precauções. Mas a fé é pessoal. Essa irracionalidade religiosa que disse que a fé... Não, pode vir na minha fé. Eu vou na fé de um homem? Estou fora, cara.
Você ouviu isso por aí na televisão? Não, você não tem fé, vem na minha. Jesus nunca falou isso. Vai na tua mesmo. Porque você botar a tua fé e terceirizar para um outro cara que você não sabe nem quem é, você está no caminho do enterro. Deus quer interromper o enterro da tua vida. Um enterro espiritual, emocional, material, físico. Nós temos que sentar, conversar. Nós não temos solução. Não fique esperando o pastor reunir para falar com vocês sobre os problemas diários que vocês estão tendo. Vocês têm irmãos, têm ligadura, têm corpo, têm célula, têm líder. Vai lá e conversa se já não está fazendo isso. Agora, se você se isolar e Satanás conseguir te isolar mais ainda, te isolar, adiou mais, indeterminadamente, ó, a palavra está lá, quem viu estava lá. Indeterminadamente, quer dizer, ninguém sabe quando que a gente vai voltar. Nós não vamos aceitar, tá? Talvez você veja o seu pastor aí se metendo em alguma situação um pouco mais difícil, não precisa me defender não, mas ore por mim. Queridos, eu não vou aceitar isso. Desculpa a sinceridade de quem está me ouvindo. E eu não estou quebrando a autoridade de ninguém. A gente está respeitando. Só que eu posso fazer a colocação de uma igreja madura, saudável, diante da realidade que nós estamos vivendo. Se eles não aceitarem, a gente dá outra alternativa. Se não aceitarem, dá outra alternativa. Nós temos várias alternativas antes deles baterem martelo. O que você vai fazer se a internet for interrompida? Eu estou ouvindo o pessoal falar assim, não, nós vamos ter que levantar um sacerdote em cada casa para eles serem igreja. Meu irmão, se vocês estão esperando isso. Eu estou vendo famílias distraídas, sem um sacerdócio, não aproveitando o tempo, sendo distraída em todos os sentidos. Não está investindo, eu mandei para vocês várias palavras, ninguém fala nada. O Facebook, o Instagram, o YouTube, a gente fala palavras de preparação no deserto, enfrentamentos. Poucas pessoas falam. Quando eu falei para a reunião de líderes, o pessoal fala alguma coisa, eles falaram. Não falei mais, ninguém falou mais nada. Estou fora, cara. Se o corpo não falar, eu não tenho voz. Que é precaução. Então, a fé, ela tem razão. Mas onde a fé e a razão discordam, a fé tem razão. Essa é a palavra que eu creio. Então, querido, para que nós viemos até aqui? Para a gente continuar embolado com nossos sentimentos como uma bolha que não sai nunca do lugar? Chegou a hora, cara. Amém? Eu passei um pouquinho do tempo hoje, mas eu não queria me preocupar com o tempo. Eu queria deixar essa palavra encaminhada, porque completa ela não é. Levante sua mão e diga assim: a fé do centurião, apoiada na autoridade de Deus. Sem nenhuma fé, diga, mas com a compaixão de Jesus, houve ressurreição. O terceiro, diga assim, uma confirmação necessária de fé de João. Teve o apoio de Jesus. Ele nunca negou isso para quem tem sinceridade. Haverá fé nesse lugar? Estou te perguntando.
Nós estamos juntos ou eu que estou por vocês? Nós somos um? A gente declarou o tempo todo aí, tem até camisetinha, somos um. É agora que a gente tem que mostrar que a gente é um mesmo. Então diga assim, somos um e fazemos tudo juntos. Amém? Então chegou o momento da gente ter equilíbrio, orar. A gente vai esperar a reunião de terça-feira, orem por ela. Vamos conversar com os pastores, inicialmente com um grupo, depois com outros, vamos ver o que vai acontecer. Aguardem. Já tem um decreto, mas todo decreto pode voltar atrás, principalmente decreto de morte. Decreto de morte não falta na Bíblia, né? Desde o começo. Mas Deus está aqui para interromper decreto de morte, para mudar, para fazer mudança. Nós cremos numa igreja viva, poderosa, atuante, corpo vivo. Eu estava conversando com pessoas ontem, que, cara, você está falando de uma igreja assim, o cara está entendendo outra coisa, dá até nervoso. Ele está me explicando por que ele não vai na igreja. Eu não quero nem ouvir esses papos mais. Eu não perco meu tempo. Se Deus te revelar quem é Cristo, que é o corpo, nós somos o corpo dele aqui na terra. Nós somos os membros uns dos outros, amém? Agora, isso, irmã, se eu tiver que falar para você dar o dízimo e a oferta na hora da crise, é que você não entendeu nada. É isso aí. O Espírito Santo está te dirigindo. Porque isso não acontece, não existe. Só para de ouvir historinha de carochinha, de pessoas que não têm compromisso com nada nem com ninguém. Tem gente dando valor, doando sua vida para que a gente tenha um corpo saudável nessa geração. Eu não queria ouvir que vocês um dia ficaram para trás. Eu vou ficar muito triste. Fulano ficou, desviou, caiu para a banda B, escorregou pelo beira do caminho. O pessoal não queria ouvir. Não queria. Fica de pé aí. Levanta tua mão, que agora a gente não pode mais dar mão, não pode mais abraçar. Né? Estamos tomando nossos cuidados. Levanta tua mão. Você vai fazer, se quiser. Eu vou falar o que você vai falar antes, com a tua mão levantada. Se você quiser, você repete, para você não ficar surpreso. Eu vou falar assim, ó. Eu e nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos daqueles que avançam para a salvação. E vou permanecer firme e inabalável até o fim. Hebreus 10, 35 a 37. Quer falar isso? Então fala para você ouvir, porque você fala, teu ouvido ouve, você tem fé. Para o diabo ouvir, para os homens ouvirem, você não vai retroceder. Diga assim, nós não somos, e eu não sou, daqueles que retrocedem. Eu sou, e nós somos, daqueles que avançam para a salvação. Em nome de Jesus, aquilo que eu preciso agora é perseverança, eu vou perseverar até o fim, com sabedoria, com a luz de Cristo, sabedoria de Deus, maturidade. E é dessa forma que o corpo de Cristo, vivo e atuante na terra, vai caminhar. E eu faço parte disso. Amém, em nome de Jesus. Pode aplaudir, glória a Deus. Responda agora. Jesus perguntou: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que você diz? Sim. Glória a Deus. Eu sei que vocês são valentes de Deus. O Senhor não é, sim. Vocês são valentes de Deus. Vocês foram preparados para esse tempo e o Senhor está contigo até o fim. Em nome de Jesus. Nós te amamos e que vocês possam deixar Deus dar sabedoria para lidar com realidades do trabalho, do emprego, essas coisas que todo mundo está passando aí, que vocês possam caminhar ali no vale da sombra perto de você, mas não temer mal algum, porque Deus vai te colocar sentado na mesa do banquete. Está no Salmo, não foi eu que prometi. Na presença dos teus adversários, e eles vão ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Nós te abençoamos em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo abençoado. Amém? Obrigado, irmãos, queridos.